Estamos aqui, Jairzinho, a postos para começar mais um dia de notícias. Você vai terminar essa quinta-feira muito bem informado. Boa noite para você, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. A equipe do Jornal da Cidade em ponto de bala já, cheia de notícia para você nessa noite. E o empresário cearense foi assassinado em um resort de luxo na Bahia nesta quinta-feira. Ele tinha 29 anos e estava tomando sol na área da piscina quando os atiradores chegaram. Ao vivo, a Thea Morel traz os detalhes desse crime. Thea, boa noite para você. A polícia já sabe o que motivou essa execução? Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Não, ainda não existe uma explicação, né? Um motivo claro para essa execução que aconteceu em um resort de luxo que fica em Salvador, na capital da Bahia, mais exatamente no litoral norte, no bairro Estela Maris. O Vitor Gutenberg Ramos tem 29 anos, é empresário do ramo de carros. Ele é baiano, no entanto, ele mora aqui no estado do Ceará. Ele estava passando férias, estava passando período de folga, estava na piscina tomando sol, como você mesmo disse, quando um homem acabou invadindo o resort, atirou no Vitor Gutenberg, ainda sem explicação, e ele acabou morrendo ali mesmo, naquele estabelecimento comercial, naquele hotel, durante a sua folga. Agora, a Delegacia de Homicídio está investigando esse crime e tem duas coisas para esclarecer: o motivo e como um estabelecimento como esse tem uma segurança tão falha. Bianca, Alexandre. Obrigado, Thea, pelas informações. Veja agora outros destaques da edição desta quinta-feira. Micro-ônibus com alunos e professores tomba e bloqueia a CE na região norte. Condenado por furto ao Banco Central de Fortaleza, alemão muda de lado e vira conselheiro de facção ligada à Majestade. O início das entrevistas com os candidatos a vice-governador do Ceará no JC Eleições. Você vai ver também: cabo da PM é expulso da corporação 2 anos após matar companheira em Fortaleza. O Jornal da Cidade está no ar. O micro-ônibus que transportava alunos e professores de uma escola profissionalizante de Jijoca de Jericoacoara tombou hoje de manhã e bloqueou a CE 168 em Itapajé, na região norte do estado. As informações com Jonas Deison. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o hospital da região. Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe da busca e resgate da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros, sediada em Itapipoca, foi solicitada para atender a ocorrência com um veículo que saiu de Jijoca de Jericoacoara, transportando 31 alunos que participariam de jogos escolares em Itapajé. Ainda de acordo com os bombeiros, o condutor do micro-ônibus disse aos agentes que o coletivo perdeu o freio e, para conseguir parar o veículo, ele provocou a colisão com a mureta de ferro de proteção da rodovia, resultando, portanto, no tombamento. Segundo o SAMU, 4 ambulâncias foram enviadas ao local do acidente. As vítimas foram conduzidas ao Hospital Municipal de Itapajé por ambulâncias do SAMU e também da Prefeitura do município. Na capital, 2 homens foram presos suspeitos de clonar contas de clientes de um banco usando o aparelho chupa-cabras nos caixas eletrônicos. Mônica Damasceno, boa noite para você. Essa dupla atuava não só aqui no Ceará, mas também em outros estados, é isso? Isso mesmo, Alexandre. Boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham. Eles atuavam aqui no Ceará, também no Rio Grande do Norte, em Tocantins e no Pernambuco. A Operação Polegar foi deflagrada nesta quarta-feira justamente no intuito de prender esses criminosos, esses golpistas. 2 mandados de busca e apreensão foram aplicados e também aqui no Ceará 2 mandados de prisão preventiva. Como é que esse golpe funcionava? Esses golpistas utilizavam dispositivos eletrônicos nos caixas, nos terminais da Caixa Econômica Federal e aí conseguiam clonar trilhas e também senhas de cartões. Além disso, eles também conseguiam ter acesso aos depósitos, aos envelopes de depósitos. A Caixa Econômica, inclusive, se pronunciou dizendo que todas as informações estão sendo repassadas para a polícia para cooperar com toda essa operação e tranquilizou os clientes, afirmando que eles estão com todo o aparato técnico para resguardar os dados desses clientes da Caixa Econômica Federal. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com vocês.
Obrigada, Mônica. E o líder do furto ao Banco Central de Fortaleza, Antônio Jussivan Alves dos Santos, o alemão conhecido, ele mudou de facção, viu? De acordo com a polícia, dentro do presídio de Catanduvas, no Paraná, o criminoso deixou o Grupo Paulista para se tornar conselheiro de uma organização ligada a Valesca Pereira, a Majestade. Antônio Jussivan Alves dos Santos, o alemão, foi condenado por liderar um dos crimes mais famosos do país, conhecido como assalto ao Banco Central de Fortaleza, ocorrido em 2005, há 17 anos. Na época, alemão pertencia a um grupo de origem paulista, mas agora estaria em outro lado. Os novos indícios surgiram depois da prisão de Francisca Valesca Pereira Monteiro, conhecida como Majestade, uma importante figura de uma organização criminosa. De acordo com a investigação da polícia, no celular dela existia o contato de uma segunda contadora. E nessa nova detenção, a polícia encontrou uma transferência bancária favorável a uma parente de alemão, o que indica que ele, apontado como conselheiro desta nova facção, estaria trabalhando para uma outra organização criminosa. O delegado de combate ao crime organizado no Ceará afirma que mensagens trocadas entre os líderes criminosos mostram o alemão ocupando uma posição de destaque no novo grupo, o de conselheiro permanente. Essa seria uma forma de enfraquecer o grupo do qual o alemão fazia parte originalmente. É natural que esses grupos busquem outras pessoas, né, que tenham uma certa relevância, né, no espaço criminoso, que possam vir, no ponto de vista deles, vir a trazer alguma coisa que vá agregar a eles. A ligação com o novo grupo criminoso, que tem Majestade como uma das lideranças, teria sido confirmada pelo Departamento Penitenciário Nacional, que apontou a convivência próxima de alemão com outro líder, o Marcinho VP, dentro do mesmo presídio, o Federal de Catanduvas. O delegado explicou que a Draco cumpriu um novo mandado de prisão contra o cearense e ele vai perder vários benefícios por ter se envolvido, de novo, com uma organização criminosa. Além de ele responder pelo crime em si, ele também vai ter uma sanção interna, né, a título de cumprimento de pena, e naturalmente ele vai agora realmente passar mais tempo ainda de fato encarcerado. Saiu nova pesquisa para o governo do Ceará. Vamos aos números. Segundo o IPESP, capitão Wagner do União Brasil tem 37% das intenções de voto. Roberto Cláudio, do PDT, 25%. O petista Eumano Freitas, 20%. Considerando a margem de erro do levantamento, que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos Roberto Cláudio e Eumano Freitas estão tecnicamente empatados. Zé Batista, do PSTU, e Chico Malta, do PCB, têm 1% cada. Serlei Leal, do UP, não pontuou. Brancos e nulos somaram 17%. Esses são os índices da pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta opções de candidatos ao eleitor. Se comparada com a primeira pesquisa realizada pelo Instituto IPESP, capitão Wagner e Roberto Cláudio caíram nas intenções, enquanto Eumano Freitas subiu. Desta vez, no levantamento espontâneo, ou seja, quando o entrevistador não apresenta nomes de candidatos, capitão Wagner lidera com 26% das intenções de voto. Eumano Freitas aparece em segundo com 12% e Roberto Cláudio tem 11%. Brancos e nulos, 49%. O ex-governador Camilo Santana, mesmo concorrendo ao Senado, também foi citado pelos entrevistados na pesquisa para governador. Zé Batista, Chico Malta e Serlei Leal não foram mencionados. O IPESP ouviu 1.000 eleitores de todas as regiões do Ceará com idade a partir dos 16 anos, entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro, repito, é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e também no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. E amanhã começa o horário eleitoral no rádio e na TV em todo o país. Este ano, a propaganda eleitoral será exibida de duas formas: em rede de segunda a sábado e em inserções de segunda a domingo. As transmissões começam nesta sexta e seguem até o dia 29 de setembro.
Na primeira semana de propaganda eleitoral na TV, a geração para todo o Ceará acontece a partir desta sala. Aqui é o Master da TV Cidade, o local onde se controla tudo que vai ao ar durante a programação. A emissora, pertencente ao Grupo Cidade, foi escolhida pelo TRE para dar o pontapé inicial nas transmissões, por sua capacidade técnica e profissional. Nós somos geradores da propaganda eleitoral para todo o estado do Ceará. A TV vai gerar para todas as emissoras de televisão no estado do Ceará. Estamos prontos aí para dar o nosso pontapé inicial, para levar a mensagem dos candidatos até o eleitor. No rádio, as transmissões acontecem das 7 às 7h25 da manhã e de meio-dia a meio-dia e 25. Na televisão, os programas eleitorais serão exibidos de 1 a 1h25 da tarde e das 8h30 às 8h55 da noite. Segundo a Justiça Eleitoral, nas segundas, quartas e sextas-feiras serão exibidas propagandas para deputados estaduais, Senado e Governo do Estado. Já às terças, quintas e sábados, a propaganda em rede será de deputados federais e presidente da República. As emissoras de rádio e TV deverão reservar ainda 70 minutos diários para as inserções de 30 e 60 segundos a critério do partido político, da federação ou coligação. Elas devem ser veiculadas entre 5 da manhã e meia-noite. Eles têm que garantir, pelo menos, a participação de pessoas só filiadas, tem que garantir que não pode doar esse horário para nenhum outro partido, coligado ou não, e além disso ele tem que ter regras de uma boa propaganda eleitoral, propostas. Ele não pode caluniar, difamar, nem injuriar nenhum candidato, nem trazer verdadeiros fatos que são inverídicos. O cientista político Emanuel Freitas analisa a atual situação do Ceará, com os 3 candidatos ao governo do estado que mais se destacam atualmente. O Wagner já tem uma experiência de campanhas eleitorais para o Executivo. Ele disputou 2 vezes a Prefeitura de Fortaleza. Então ele já passou por essa experiência de se mostrar o eleitor. Agora o que ele vai fazer é ampliar, porque ele vai se direcionar ao eleitorado do estado em geral. Só que com um pequeno detalhe, que ele não tem experiência no Executivo, que é aí onde entra a experiência do Roberto Cláudio, que também já passou por esse modus operandi dos horários eleitorais, porque foi 2 vezes candidato a prefeito. Então vai tratar de mostrar ali quais teriam sido as suas realizações à frente da Prefeitura de Fortaleza. E a grande estratégia, talvez, de novidade seja do Elmano, porque, embora já tenha sido candidato a prefeito de Fortaleza em 2012, ele não tem uma experiência de executivo. Então ele não tem realizações de um governo a mostrar. O que ele vai fazer é o que foram os governos, o governo do Camilo Santana, e como ele pretende dar continuidade a isso. Vamos agora de futebol. A torcida alvinegra aguarda a chegada do novo técnico, o novo treinador Lúcio Gonçalves. A expectativa é que ele ajude o time a se recuperar e também, claro, a subir na tabela do Brasileiro. Luiz Henrique Pontes está chegando para comentar esse assunto aqui no JC, é o nosso Camisa 8. Boa noite para você, brother. Agora que todo mundo já sabe que o Ceará vai ter como novo técnico de futebol o argentino Lúcio Gonçalves, de 41 anos, vamos apresentá-lo àquelas pessoas que não estão assim tão familiarizadas com o mundo da bola. Lúcio Gonçalves foi jogador de futebol até 2021, se aposentou no dia 27 de maio desse mesmo ano, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Como atleta profissional, Lúcio Gonçalves conquistou nada menos do que 30 títulos em 22 anos de carreira. Ele é o segundo maior vencedor do futebol argentino, só perde para o fora de série Messi. Meu amigo, ganhar do Messi é difícil. Como jogador de futebol, Lúcio Gonçalves atuou aí no futebol francês, vestiu a camisa do Olympique de Marseille. No futebol português, atuou pelo Porto. Já no futebol árabe, ele vestiu a camisa do Al Rayyan, lá do Catar. E claro, no futebol argentino, ele atuou pelo Huracán e também pelo River Plate. Eita, meus amigos, que baita currículo como atleta profissional, não é verdade? Mas vocês repararam que até agora eu não disse o currículo de Lúcio Gonçalves como treinador de futebol? E sabe por quê? Porque o novo técnico do Ceará ainda não dirigiu nenhuma equipe. Ele é novato, não tem experiência como treinador de futebol.
mas ele foi auxiliar técnico de Alberto Valentim quando este dirigiu o Atlético Paranaense, ali entre outubro de 2021 a abril de 2022. Pois é, meus caros, o Ceará, que está em queda livre no Brasileirão e que vai encarar uma longa e árdua jornada até o fim da Série A 2022, vai ter como comandante principal um neófito, um aspirante a treinador de futebol. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas, como eu já disse aqui nesse mesmo espaço, tempo é inimigo ferrenho no mundo da bola. Pessoal, uma boa noite a todos. Até a próxima. Daqui a pouco, o alerta às cidades do Ceará e do Piauí sobre mortes de pássaros provocadas por doença misteriosa. E já no próximo bloco, a entrevista com Raimundo Gomes de Matos, candidato a vice-governador do Ceará na chapa de Capitão Wagner. JC de volta, direto dos estúdios do JC Eleições, que recebe hoje o candidato a vice-governador do Ceará pelo PL. Na chapa de Capitão Wagner no União Brasil, Raimundo Gomes de Matos. Candidato, seja bem-vindo aos nossos estúdios. A nossa entrevista terá 10 minutos que serão contados a partir de agora. Candidato Raimundo Gomes de Matos, em que cenário se deu a escolha do seu nome para integrar essa chapa junto com o Capitão Wagner? Houve uma sinalização da participação efetiva do PL aqui no Estado do Ceará com a candidatura própria e através do diálogo com a União houve essa junção de forças para que nós possamos consolidar um projeto político iniciativo do Estado do Ceará. De início, uma candidatura do PL, tendo a candidatura do Capitão Wagner, uma candidatura só do governo, foi sinalizado que poderia o Capitão Wagner perder no primeiro turno em virtude de termos 3 candidaturas. Entretanto, após a nossa coligação, união com o PL, foi consolidado a candidatura de mais 2 candidatos, do PDT e do PT. E isso, com certeza, talvez até visando o Capitão Wagner não ganhar no primeiro turno. Mas nós estamos esperançosos que, através da participação da população nos debates políticos, nós iremos consolidar essas eleições logo no dia 2 de outubro. Qual o plano, qual a estratégia, qual a missão que o senhor traz
junto à campanha de Capitão Wagner, de projeto para o estado do Ceará? Existe já uma proposta do PL, que era a nossa proposta para o governo do estado do Ceará, fazendo com que nós pudéssemos garantir essa diminuição, né, da pobreza do nosso estado. Em comum acordo também com o capitão, no planejamento do capitão, as ideias, ocorreram sinergias em vários eixos, na área da assistência social, na área da saúde, na área do empreendedorismo, na área da segurança, né, em vários setores. E isso facilitou, né, a conjunção de esforços e metas através dos eixos de desenvolvimento para nós concretizar uma nova realidade no estado do Ceará. Justamente da inclusão social, a questão da segurança, a questão da saúde e fazer com que a população cearense possa ter, durante esses próximos 4 anos, uma total modificação da máquina do Estado através das mudanças que precisam ser concretizadas. Você fala bastante que esse plano ele tem como inspiração o resultado obtido no município de Eusébio, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Em que o estado do Ceará pode se espelhar na realidade do município de Eusébio? O PL tem como presidente o prefeito Acilon e a proposta nossa, né, com certeza, se Deus quiser, com a ajuda da população cearense, vocês vão ter um governador e um vice-governador municipalista. O capitão Wagner foi vereador, eu fui vice-prefeito, prefeito, sabemos a realidade dos municípios e o modelo de desenvolvimento do Eusébio, né, modificando a sua carga tributária, fazendo um diálogo com o setor empresarial para a implantação, né, da indústria, na área também da formação, no aspecto educacional, fez com que aquele município de Eusébio, que era um distritozinho pequeno, hoje é modelo, né, no Nordeste em termos de DH. E eu sempre comparo, por exemplo, várias regiões do Ceará, né, o Ceará, se nós compararmos geograficamente o estado do Ceará, é como a Europa. E lá na Europa existem vários países que têm sua autonomia, que têm seus investimentos, que têm sua potencialidade. Então, no Ceará, nós temos várias Europas dentro do Ceará. A Ibiapaba é um, o Cariri é outro, o Sertão Central é outro. O que nós precisamos é fazer os investimentos, buscar parceria, não só a nível nacional, mas a nível internacional, desses investidores chegarem ao estado do Ceará, desburocratizar a máquina, fazer com que haja uma segurança jurídica, uma segurança fiscal para os investidores, fortalecer o desenvolvimento do nosso estado. Como convencer os prefeitos de que esse plano que vocês têm para o estado do Ceará é realmente o melhor plano a ser seguido? Através do diálogo com as câmaras municipais, com os segmentos organizados no município. A maioria dos municípios tem os clubes de serviço, tem Rotary, tem Lions, tem maçonaria, tem também as entidades de classe, tem CDL, tem um braço da Federação da Agricultura, o braço da Federação da Indústria, né? Quer dizer, e tudo isso vai buscar essa sinergia, né? Fortalecendo também o nível educacional do nível médio, profissionalizante de institutos federais. E com certeza os prefeitos vão refletir, porque os prefeitos, né, como também as lideranças municipais, querem o bem, né, dos seus munícipes, querem o bem da sua cidade. Então não vão se opor, porque não votou no capitão Wagner, eu não vou buscar parceria. Muito pelo contrário, eu acho que um projeto de Estado superpõe, né, todas as questões políticas que possam surgir. Como avançar, como investir, como crescer e ao mesmo tempo reduzir a arrecadação de impostos, que é uma das bandeiras que vocês trazem. É possível? Exato. Existem vários municípios no Brasil, né, que conseguiram e conseguem diminuir a carga tributária na visão de que no momento que você diminui o ISS em determinadas atividades, né, vai ter um aumento de investimento naquele setor. E a médio prazo, aquela diminuição do ISS vai estimular, né, aquele pequeno empresário ou médio empresário a fazer seu investimento. Isso vai gerar renda, isso vai circular recurso dentro da economia do município. Às vezes o prefeito diz, não, eu não quero baixar a minha alíquota do ISS que eu vou sair perdendo. Pode ser que possa perder ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas a médio prazo vai ter um ganho, né, nessa questão da área fiscal. Então, dentro do plano de governo do capitão Wagner, vai ter toda essa parceria, né, de planejamento em conjunto com os gestores municipais, com os secretários e secretárias, para que nós possamos melhorar todos esses indicadores. A impopularidade, ou pelo menos uma popularidade menor do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado do Ceará, atrapalha, de certa forma, o convencimento desses prefeitos, da busca de apoios
para a chapa do capitão Wagner, de alguma maneira? Eu até estou me surpreendendo, né, aqui, de manifestações pró-reeleição do presidente Bolsonaro. Não faltou, em momento nenhum, apoio na área da saúde, com os recursos orçamentários garantidos para as ações dos municípios. Não faltou, em nenhum momento, apoio das questões das transferências dos recursos dos programas sociais. Então, tudo isso está fazendo com que a população também sinalize que existe essa possibilidade de se concretizar também a reeleição do presidente Bolsonaro logo também no primeiro turno. Por quê? Porque efetivamente existem as dificuldades do Congresso Nacional, existem fortes oposições, quer dizer, a própria oposição votou contra determinadas matérias de interesse social, mas o que nós prezamos é abrir o diálogo e ser transparente, sincero com o povo brasileiro e o povo cearense. Algumas das mudanças que vocês propõem não envolvem apenas o estado do Ceará, os municípios cearenses, envolveria realmente mudanças na nossa Constituição, na nossa legislação. Já existem também articulações junto aos personagens do Congresso Nacional para dar o primeiro passo para essas mudanças? Sem sombra de dúvida. Tanto é que nós estamos buscando, né, o fortalecimento dos nossos pré-candidatos a deputados federais, dos atuais deputados federais. Apresentamos também uma renovação para o Senado Federal através da grande jurista Camila, que tem também um grande trabalho social, para que nós possamos ter também essa representatividade. Mais de 50% do eleitorado do Ceará é feminino. Então, por que não nós termos uma senadora defendendo a saúde da mulher, defendendo a inclusão social, defendendo as causas e o fortalecimento da família, no caso da nossa candidata, a senadora Camila, a fim de que nós possamos até resgatar, né? O Senado já teve a Alacoque Bezerra, o Ceará já teve Patrícia como senadora. Eu me recordo muito bem de várias matérias minhas na Câmara Federal. A gente dialogava com a senadora Patrícia e ela dava celeridade lá, né, principalmente nas questões sociais. Então, essa visão de nós termos uma senadora, né, com certeza a população do Ceará vai também refletir, né, de nós termos essa representatividade, né, no Congresso Nacional através da senadora Camila. Candidato, nossa entrevista está chegando ao fim, mas o senhor tem 1 minuto e 20 aproximadamente para fazer suas considerações finais, dar aquela última palavra para o seu eleitor. Olha, nós desejamos, né, e esperamos também que a população cearense reflita sobre o destino do Ceará. Eu sempre digo que aquele 1 minuto, 2 minutos que você tem de ir na urna, né, você vai definir o seu destino, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, né, de toda a sua família, da sua comunidade, do seu município. Nesses 2 minutos, vocês vão escolher o presidente da República, deputado federal, deputado estadual, governador e senador. E eu espero que vocês reflitam, e se o capitão Wagner, junto com o Raimundo Gomes Matos e todo esse time, merecer a confiança de vocês, com certeza nós não iremos decepcionar. O senhor ainda tem mais 40 segundos, pode aproveitar. e automaticamente, esse nosso planejamento é um planejamento factível. Não é questão de apresentar proposta para apresentar. Nós temos um diferencial dos nossos opositores. Todos os nossos opositores, durante esses 16 anos, estiveram no governo, né? E vêm agora propondo as mesmas coisas que proporam quando foram candidatos anteriormente. Quer dizer, existe municipalista, o capitão Wagner foi vereador, eu fui vice-prefeito, fui prefeito, é diferente dos nossos opositores, que automaticamente hoje estão se gladiando, né, criticando o próprio governo que fizeram parte e construído durante esses 16 anos. Muitíssimo obrigado. Nós recebemos aqui o candidato Raimundo Gomes de Matos aqui no JC Eleições. Todo o conteúdo está disponível no canal do GC+, no YouTube. Toda terça e quinta tem uma entrevista ao vivo às 4 da tarde na Jovem Pan News Fortaleza, com transmissão simultânea pelo YouTube. De volta aos estúdios com você, Bianca Saraiva. Obrigada, Alexandre. Obrigada também, candidato. A comentarista de política do JC, Carla Michele Quaresma, fala hoje justamente sobre essa importância do vice em cada campanha. Olá, muito boa noite a todos. É importante que os eleitores acompanhem também os candidatos que foram escolhidos como vice nas chapas majoritárias. No Ceará, esses candidatos apresentam diferentes perfis. Os candidatos apresentados na chapa, tanto do capitão Wagner quanto na chapa do candidato Roberto Cláudio, são figuras conhecidas pela ampla participação no parlamento. Já a candidata apresentada na chapa de Eumano de Freitas é uma jovem mulher.
É imprescindível esse conhecimento acerca do vice, porque ele pode ocupar um espaço estratégico no governo e mais do que isso. É alguém que pode assumir permanente ou temporariamente a gestão do estado do Ceará. Portanto, é importante saber se essa chapa realmente é formada por pessoas que compartilham dos mesmos projetos, das mesmas ideologias e se construíram um projeto baseado naquilo que realmente é prioritário para o povo cearense. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigado, professora Carla. Vamos à agenda dos candidatos ao governo do estado nesta quinta-feira. Capitão Wagner, do União Brasil, começou o dia na cidade de Ipu, onde participou de caminhada e concedeu entrevista a uma emissora de rádio. Em Ubajara, se reuniu com empresários do agronegócio da região. Em Fortaleza, inaugurou o comitê de um apoiador e fez caminhada no Conjunto Ceará. Eumano Freitas, do Partido dos Trabalhadores, fez caminhada no bairro Palpina, em Fortaleza, e seguiu para o interior do estado. Participou de um encontro em Irauçuba, uma caminhada em Coreaú e outro encontro em Massapê. Roberto Cláudio, do PDT, concedeu entrevista a uma emissora de TV, gravou propaganda eleitoral e seguiu para o interior. Em Milhã, se reuniu com lideranças e agora à noite faz comício na cidade de Oroz. Serlei Leal, do UP, gravou entrevista para uma emissora de TV, se reuniu com lideranças de movimentos sociais e fez panfletagem no campus do PC. Zé Batista, do PSTU, visitou canteiros de obras na Beira-Mar, se reuniu com a coordenação de campanha, participou de ato dos servidores da UFC e à noite realiza encontro virtual com apoiadores. Chico Malta, do PCB, concedeu entrevista a uma emissora de TV, almoçou com advogados trabalhistas e deu entrevista a um portal de Caucaia. O cabo da Polícia Militar, acusado de matar a companheira há 2 anos na Avenida Silas Munguba, no bairro Serrinha, aqui em Fortaleza, foi expulso da corporação. Uma decisão tomada pela Controladoria Geral de Disciplina quase 2 anos depois desse crime. Né, Mônica? Muito tempo. Isso mesmo, Bianca. Olha, a CGD decidiu por expulsar o cabo, Manuel Bonfim, e foi dessa forma que decidiu que ele seria punido por atirar contra a sua esposa Ana Rita no dia 8 de outubro de 2020. Segundo as investigações, o cabo atirou na sua companheira e acabou tirando a vida dela após uma discussão na Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha. A defesa, em contrapartida, alega que o cabo Manuel Bonfim tinha problemas mentais, inclusive vinha fazendo acompanhamento. Falou também sobre um histórico familiar, que a irmã dele sofria de problemas de bipolaridade. Essa foi a justificativa, mas o Ministério Público acabou denunciando o cabo por homicídio qualificado pelos incisos de traição, de emboscada ou recurso que impossibilite a defesa da vítima. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com vocês. Obrigado, Mônica. Logo mais, autoridades do Piauí alertam cidades cearenses sobre doença transmitida por aves que afeta humanos. E mais, a relação entre a obesidade e os problemas do joelho.
Autoridades sanitárias do Piauí alertaram a cidade cearense de Crateús, no sertão dos Inhamuns, depois do aparecimento de milhares de aves mortas. Seria ainda uma doença misteriosa atingindo esses animais, Té Morel? Olá, Alexandre. Sim, ainda é uma doença misteriosa, mas já existe uma suspeita de que doença seria essa. Em Crateús foi dado alerta porque logo ali pertinho, em Juazeiro do Piauí, milhares de aves amanheceram mortas, apareceram mortas. E aí os testes indicaram que essas aves apresentavam lesões hemorrágicas no cérebro. Isso é um indício de que essas aves poderiam estar contaminadas com a febre do Nilo ocidental, que é uma arbovirose semelhante à zika, semelhante à chikungunya e semelhante à dengue, com uma diferença. Ela pode ser transmitida para os humanos e pode ser transmitida também para os equídeos através do mosquito Culex, aquele que a gente chama aqui na nossa região de muriçoca e que é muito comum. Como existe aí o risco para os seres humanos, foi dado o alerta para que as pessoas não manipulem essas aves caso elas apareçam misteriosamente mortas, não se alimentem dessas aves caso elas sejam encontradas, porque afinal de contas, se for confirmada a febre do Nilo ocidental, isso pode, obviamente, ocasionar problemas de saúde muito graves. É com vocês. Obrigada, Teia. Olha só, dados levantados pelo governo federal apontam que, em 2030, 68% da população brasileira poderão ter excesso de peso. Por isso, desde já, o exercício físico é um aliado, mas cuidado para evitar lesões. Os maus hábitos alimentares e a ausência de atividade física têm contribuído para o aumento da obesidade no Brasil. Os dados são cada vez mais alarmantes. A expectativa é de que em 2030, 68% da população poderá estar com excesso de peso, 7 em cada 10 pessoas. 26% com obesidade, 1 a cada 4 pessoas. E essa doença desencadeia muitas outras, inclusive problemas no joelho. Esse aumento de pressão gera algumas complicações, algumas alterações, como um desgaste maior da cartilagem, lesões no menisco, porque acaba suportando um peso ao longo dos anos aí, acima do peso, fragilizando ele, degenerando e facilitando algumas lesões. O mais indicado nestes casos não tem jeito, é diminuir o peso. E é nessa busca pelo emagrecimento que os pacientes precisam ter cuidado. É que muitos obesos acabam exagerando na dose dos exercícios físicos e sem o acompanhamento de um profissional da área. E aí, o resultado pode não ser tão bom. Quando você alinha um excesso de peso e algumas atividades com maior impacto, com maior explosão, isso pode causar dor e um desgaste mais acelerado da articulação desse paciente. É fundamental ter um acompanhamento de um profissional de educação física, para ter todo o controle de carga, de progressão de treino, para evitar as lesões. Luiz exagerou, treinou demais, sem acompanhamento adequado de um profissional e lesionou o joelho. Passei um bom tempo fazendo dieta e fiz exercícios, muitos exercícios durante a semana. Isso devido à barriga não foi tão bom, porque não tinha um acompanhamento profissional. E acabou que eu jogando futebol, num racha, num chute, eu tive problema no joelho, no meu menisco, tá entendendo? E senti muita dor. Hoje já está melhor, mas agora faz tudo certinho. Quer dizer, nem tudo. Às vezes se arrisca num racha com os amigos. Eu parei de sentir dor e de vez em quando jogo um futebolzinho e não sinto nada. Porém, com certeza é errado e eu posso me prejudicar lá na frente. Pode ser perigoso, né? Com certeza, e eu tenho até medo que eu vou criar um pouquinho de vergonha na cara e vou atrás do médico de novo e poder resolver esse problema no meu joelho. A dica dos especialistas é para optar sempre por atividades de baixo impacto, como hidroginástica, natação e até mesmo a bicicleta. A bicicleta é uma ótima opção para quem está buscando perder peso e fazer atividade física, porque ela tem um impacto menor. O Jornal da Cidade termina aqui. Excelente noite para você e até amanhã. Boa noite. Você assiste agora ao Jornal da Record. Logo em seguida tem Reis e Amor Sem Igual. Até amanhã.